Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Como vocês já estão sabendo, nós vamos ter uma série aí de videoaulas por causa da impossibilidade de estarmos aqui na escola como sala de aula, como classe, para os nossos estudos. E essas primeiras videoaulas que teremos serão uma revisão daquilo que nós já fizemos, das atividades que nós já fizemos na sala, do conteúdo que nós já vimos. Então você vai nos acompanhar na aula com o seu livro de história. A primeira parte das nossas aulas de história, o primeiro capítulo que nós estudamos vai falar sobre o estudo da história, a importância do estudo da história, por que nós estudamos história, qual é o sentido que faz a história na nossa vida de estudantes. Então esse é o primeiro passo, o ponto de partida do nosso curso. Se você pegar o seu livro de história e na página 2, você vai ver algumas fotos, A primeira delas, que está aí no canto superior direito, dois cavaleiros medievais em duelo, Então, recorda lá o tempo medieval, o tempo dos cavaleiros. Um pouco mais abaixo você vai ver aí um símbolo do Antigo Egito, que é a imagem de um dos faraós do Antigo Egito. E um pouco mais à direita, a imagem de um astronauta no espaço. Então, o que tem a ver todas essas figuras com o estudo da história? O estudo da história é o estudo dos acontecimentos humanos ao longo dos tempos. Então, aí nós temos imagens de um período antigo, de um período medieval e de uma realidade atual. Então, o estudo da história, ele trata de tudo isso. Não é a primeira aula de história que você está tendo, Você já viu do quinto ano e dos anos anteriores, você já estudou história, já tem alguma noção de história nos anos anteriores. Certamente você estudou sobre a sua cidade, sobre a região, O estudo da história até o quinto ano é um pouco mais nesse sentido. A partir de agora a gente viaja um pouco mais para longe na história. Nós já fizemos uma primeira atividade recordando a história própria aqui da cidade de Jacinto. Nós já fizemos essa atividade aí na página 3 e 4, é importante você revisar. Mas vamos lá, então, para começo de conversa, por que estudamos história? Qual é de fato a importância do estudo da história? Eu disse aqui e repeti diversas vezes na aula, e ainda vou repetir muitas vezes, que nós estudamos história não apenas para conhecer o passado. Nós estudamos história para compreender o passado e o presente, porque nós só entendemos o presente, nós só entendemos a realidade na qual nós estamos vivendo, os acontecimentos atuais, se a gente tiver como referência os acontecimentos do passado, porque a realidade é sempre fruto de acontecimentos anteriores. Então nós estudamos história não só para compreender o passado, mas também para compreender o presente. Por isso é importante nós estudarmos história. No próximo capítulo, ou nos próximos capítulos do livro, nós vamos viajar lá para a pré-história, e nós vamos conhecer a história dos primeiros seres humanos. E o que isso tem a ver com a nossa história hoje? Tem muito a ver. E é isso que nós vamos aprender neste primeiro capítulo. Porque conhecendo a história da humanidade desde o seu princípio, nós vamos entender a história hoje com os nossos costumes hoje. O livro traz aí uma dica de filme, está lá na página 4,
que, né, vocês em casa podem ver, acredito que alguns de vocês já até viram. O filme chama Os Croods, é uma animação, né, muito boa, fala da pré-história, né, de como viviam as pessoas lá na pré-história. É um filme bom, fica aí a indicação, né, nesse tempo que vocês estão em casa, assistam, né, vai ajudar a ter uma visão boa da pré-história. Depois nós vamos, né, ver, então, agora alguns conceitos de história. Nós falamos da importância do estudo da história, né, e aí na página 5 tem uma citação que vai falar que a função da história é fornecer explicações para as sociedades humanas sobre suas origens e as transformações pelas quais ela passou. Então, quando nós falamos de história, nós falamos em dois conceitos. E é importante ficar gravado na cabecinha louca de vocês. Nós falamos de história a partir de dois conceitos: origem e transformação. Então, quando nós falamos de história, nós estamos tratando da origem, né? Lá o filme Os Croods vai mostrar um pouco isso, mas sobretudo as transformações pelos quais a humanidade passou ao longo dos séculos, até chegar aos dias atuais. Por isso é importante conhecer a origem, porque conhecendo a origem nós vamos compreender as transformações. Então, o conceito principal de história é isso, né? Conhecer, né, aprofundar o nosso conhecimento sobre a origem da humanidade e as transformações pelas quais ela passou ao longo dos séculos até chegar aos dias atuais. Um outro conceito importante que nós já estudamos, que é importante revisar, não é? Que nós vamos, volta e meia, voltar nesse conceito, e vai cair na prova, certamente, em várias atividades, vai tratar sobre isso, que é o conceito de fontes históricas. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, se vocês estivessem aqui agora e perguntassem o que são fontes históricas, vocês vão saber responder de cor e salteado, porque nós repetimos esse conceito várias vezes em sala de aula. Quando nós falamos de fontes históricas, nós estamos falando de vestígios. Vestígios. E que vestígios são esses? Vestígios que o ser humano deixou ao longo dos anos. Então nós usamos como fontes históricas esses vestígios. E o livro ele traz uma série de vestígios, que nós estudamos ao longo dos tempos. Que são, por exemplo, ferramentas, documentos, obras de arte, outra fonte histórica que nós estudamos, que vão aparecer muito, fósseis e várias outras. Então, esse é um conceito importante. Todo estudo da história, ele vai se basear, e ele vai ter como base, os vestígios deixados pelos seres humanos. Então, são estes, e a gente poderia citar vários outros, ruínas de construções, E um outro conceito importante dentro desse conceito de fontes históricas, que é importante vocês guardarem para nós encerrarmos esta primeira aula, é o conceito de sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos são os locais
onde esses vestígios são encontrados. Então, o lugar onde existem esses vestígios e são lá pesquisados pelos arqueólogos, são chamados de sítios arqueológicos. Então, assim a gente encerra, a nossa primeira aula, recordando esses primeiros conceitos aí da história. Até a nossa próxima aula.